O tema de hoje é como ter energia. Como ter energia para atingir a produtividade. Eu vou colocar aqui um nomezinho bonito. Como ter energia, episódio 4 do podcast. Gente, para quem não me conhece, meu nome é Vitor Coach. Espera aí, só vou fixar o comentário aqui. Meu nome é Vitor Coach, eu sou escritor e aqui eu compartilho com você técnicas sobre gestão do tempo para você poder ter produtividade, ou seja, fazer mais em menos tempo. Estou tentando fixar o comentário. Agora eu consegui. Tem que clicar nele, fixar. Pronto, fixei o comentário com o tema proposto de hoje. E o tema é como ter energia para atingir a produtividade. Aí a gente já começa trabalhando esse tema com um questionamento. E o questionamento é o seguinte: se eu quero ter energia, Vitor, se eu quero ter energia, então significa que eu não tenho energia. E o oposto de energia é o quê? Cansaço. Então significa que eu estou cansado? Olha, na maioria das vezes sim. Ou a sua energia, ela... Ou não é que você está cansado, né? Às vezes você só está... Como é que eu vou dizer? A sua energia não está na plena potência dela. Então você está naquele estado assim mais ou menos, não está com muito ânimo, mas você também não está necessariamente cansado. Você só precisa de um pouco mais de estímulo para você poder realizar o que você quer realizar. Então a energia, que observa assim a etimologia dela aqui no nosso contexto, né, o significado da energia aqui para nós, para que você possa ter produtividade, a energia ela tende a ser o seguinte: eu percebo que existem dois tipos de energia. O primeiro tipo de energia é energia no sentido orgânico, no sentido fisiológico, no sentido físico. E aí a gente está falando do nosso corpo, certo? A gente está falando de algo tangível. A gente está falando do nosso corpo. Então, por exemplo, aquele cansaço né, aquele cansaço que as pessoas sentem no período da tarde, aquele cansaço que a pessoa sente quando ela chega em casa do trabalho por volta aí das 18 horas, 19 horas da noite, tá? Esse é um cansaço que normalmente é que eu tô falando de cansaço físico, né? Fisicamente você tá muito cansado, você tá exausto, a energia tá lá embaixo, Então assim, a energia, ela é quando você, a energia nesse sentido, né? Energia orgânica, é quando você realmente tem disposição para poder realizar as tarefas e as atividades do seu dia. Então, isso significa energia do ponto de vista energia orgânica. Agora, né, energia física, que aliás é uma energia que nós precisamos bastante ao longo do dia para que possamos executar tarefas, executar projetos, realizar atividades, seja das tarefas mais complexas até as tarefas menos complexas, nós precisamos ter energia para realizar essas tarefas. Agora, além da energia orgânica, nós temos também a energia mental, né? Ou energia emocional, né? Porque a energia mental vai abranger as emoções. E no caso da energia mental, muitas vezes a pessoa ela fala isso, né? As pessoas elas têm consciência disso durante o dia, que é o seguinte: durante o dia a dia delas, elas confirmam isso, né? Elas declaram isso pra gente. Desculpa. Durante o dia a dia delas, elas declaram isso pra gente, que é: meu cansaço não é físico, meu cansaço ele é mental. Porque eu pensei demais, porque, enfim, muitos problemas, intelectualmente eu tive que, né, raciocinar para resolver alguns problemas, eu tive que bolar estratégias para resolver alguns problemas. Então, assim, muito do meu cansaço, ele não é mental, né? Muito do meu cansaço, às vezes, ele é físico. Mas, às vezes, a maioria das pessoas que relatam cansaço, às vezes é um cansaço mental, né? E cansar mentalmente rouba, a palavra é roubar mesmo, gasta a minha energia, gasta a minha energia orgânica, gasta a minha energia física. E a verdade é que sim,
pensar demais, você vai se sentindo cansado fisicamente, né? Quando você pensa, você está parado pensando, será que eu sigo esse caminho? Será que eu sigo aquele caminho? Quando você vê, você está 1 hora pensando ali, você começa a ficar cansado mentalmente. O cansaço mental é aquela fadiga, né? Aquela indisposição para poder querer, indisposição para poder querer continuar fazendo. Porque é isso que a falta de energia ela gera para as pessoas, né? E assim, gente, eu falo com vocês, nós, seres humanos, nós temos energia. Seja energia orgânica, né, ou energia mental, energia orgânica na energia física, seja energia física ou energia mental, nós temos energia como seres humanos. O que acontece é que nós mesmos acabamos sabotando essa nossa energia. Nós acabamos tendo alguns hábitos e alguns comportamentos que tendem a sabotar a nossa energia. Na verdade, autossabotagem seria a palavra, porque quando a gente fala de sabotagem, às vezes pode ser o outro que sabota a nossa energia, mas no caso da energia especificamente, é nós que sabotamos a nossa energia, obviamente, muitas vezes sem conhecimento, né, sem informação, sem saber o que tem feito com que a gente não tenha tanta energia, a gente fique cansado. Então, assim, a autossabotagem é eu me saboto, né? Eu faço algo que acaba prejudicando, no caso, né, a performance, no caso, para que eu tenha energia. Mas no caso, é a pessoa, certo? É o próprio indivíduo, tendo determinados hábitos, fazendo determinadas escolhas. Então, quando a gente faz escolhas melhores, quando a gente tende a desenvolver e a mudar certos hábitos, a gente vai ter a oportunidade de conseguir manter a energia que nós temos. Mas entender como a energia funciona é muito importante para que a gente possa estar cuidando da nossa energia, estar cultivando a nossa energia. E aí vem a pergunta, Vitor, por que ter energia é importante para que eu consiga ter produtividade, certo? Por que ter energia é importante para que eu consiga realizar mais em menos tempo? E a verdade, gente, é que é a seguinte, se você tiver energia, a pergunta que eu te faço, se você tiver energia, você acredita que você vai conseguir realizar suas tarefas do dia se você não tiver energia? Porque assim, eu falo de clareza, eu falo de foco. Clareza, ela é importante, é um pilar importante para te dar uma direção do que você tem que fazer, para te dar uma direção dos seus objetivos, para te dar uma direção das tarefas que são importantes para que você alcance esse objetivo, para que você priorize as tarefas que são mais importantes, para que você tenha mais produtividade no seu dia, na sua semana, no seu mês, no seu ano. O pilar do foco, ele também é importante para o quê? Para você conseguir manter a constância, para você se direcionar rumo a essa clareza, rumo a esse objetivo, rumo a essa tarefa que você tem para fazer. Então você senta, se você tem foco, você realiza aquela tarefa. E aí existem várias técnicas para isso, inclusive no episódio passado do podcast Produtividade, eu falei sobre o princípio da organização. Aliás, é um princípio muito interessante, muito importante para que você possa trabalhar o seu foco, tá? Inclusive, se você não assistiu esse episódio, eu te convido depois, quando concluirmos aqui, você vai lá e assista esse episódio. Nós temos uma playlist, gente. Nós temos uma playlist tanto aqui no Instagram como também no YouTube. Aqui é bem fácil, né? Você localizar a playlist, tá? É só você clicar na parte dos Reels, né? E ali tem uma pasta escrita podcast produtividade. Aí ali tem todos os 4
episódios, né? Tem o primeiro episódio que quem sou eu, né? Quem é Vitor Couto, onde eu compartilho um pouco da metodologia. Tem o segundo episódio. O segundo episódio é como ter clareza. No terceiro episódio eu falei sobre o princípio da organização para que você possa ter foco. E agora eu estou falando sobre energia. Então, para você poder estar assistindo, depois se você quiser acompanhar os outros episódios que você ainda não assistiu, então você pode ir lá nessa playlist que está aqui no Instagram. E essa playlist a gente tem também lá no YouTube. Então, se você prefere o YouTube, tem essa playlist lá também. Tá certo? Então, te convido para você poder ir lá e assistir. Para você se aprofundar, né? Ter mais conhecimento e colocar esse conhecimento em prática para você poder ter foco, clareza. E no caso da energia, né, a clareza é importante, o foco é importante para te direcionar para a tarefa, para você se manter focado na tarefa, porque se você não tiver foco, está sempre distraído, olhando para o lado, olhando para o outro, quando olhando para o lado, olhando para o outro, você não vai conseguir ser produtivo na sua tarefa, né? Você não vai conseguir concluir aquela tarefa em menos tempo. E aí que vem o terceiro pilar, que no caso é a energia em si. Se você não tiver energia, como é que você vai ter disposição, certo, para realizar aquela tarefa? Inclusive, se você não tiver energia, a sua falta de energia vai interferir diretamente no seu foco. A sua ausência de energia vai interferir diretamente no seu foco, na execução da tarefa. Porque se eu estou cansado, porque se eu estou cansado, né, se você está cansado, se você está indisposto ou indisposta para realizar determinada tarefa, determinado trabalho, determinada atividade, você vai tender a ficar mais disperso, você vai tender a ficar um pouco mais inquieto, você vai tender, às vezes, quase cochilar, né? Dependendo também da sua situação. Então, assim, o foco sem energia, ele sai afetado, tá? E você não tem muita clareza também do que é para fazer, né? Aí você vai ter que ir lá na sua lista de tarefas e tal, para poder ver. Mas mesmo assim, no caso, é interessante trabalhar os 3 pilares. E no caso, é interessante especificamente hoje a gente refletir juntos sobre como construir o pilar da energia. E aqui agora eu vou trazer para você algumas recomendações de como ter energia para que você possa estar trabalhando em cima dessa energia. Eu só gostaria de lembrar vocês, gente, antes de falar sobre como ter energia, né, vou compartilhar aqui algumas técnicas, né, algumas sugestões aqui, conceitos bem práticos para vocês poderem implementar e fundamentais para você ter energia. Mas antes eu gostaria de dizer a vocês que se vocês quiserem aprofundar nesses conceitos, se você realmente quer ter produtividade, quer fazer mais em menos tempo e quer aprender os primeiros passos para conseguir ter produtividade, no dia 29 de maio, 30 de maio e 1º de junho de 2023, às 8 horas da manhã, horário de Brasília, vai acontecer a Masterclass Produtividade. E a Masterclass Produtividade é online, é gratuita e é ao vivo junto comigo. E lá, durante essas 3 aulas, eu vou compartilhar com você esses primeiros passos para você poder atingir a produtividade, né? Para você poder ter produtividade. Então, por exemplo, no episódio passado eu falei sobre clareza. Então, você vai ter a oportunidade dentro desse evento se aprofundar em todos esses conceitos: clareza, foco, energia, para você de fato ter foco, para você de fato ter clareza, para você de fato ter mais energia. E nesse evento detalhado eu vou te ensinar a metodologia que eu utilizo e que outras pessoas também utilizam para poder ter produtividade. Então, se você quiser participar desse evento, Masterclass Produtividade, eu te convido a você clicar
te convido a você clicar no link na bio, aqui do meu Instagram, clica no link na bio e se inscreva para poder... Quando você clica no link na bio, você vai ser direcionado para um canal no Telegram. Se você não tiver no Telegram, se instala, porque através desse canal eu estarei compartilhando com você informações, estarei compartilhando com você os links das aulas e te aquecendo para esse evento, tá ok? Sempre nesse horário, gente. Sempre nesse horário tem esse barulho. Então, gente, é o seguinte, não tem como sair. Então, gente, é o seguinte, como ter energia, né? Para você poder ter energia, existe um conceito chamado de tríade, existe um princípio chamado, para você ter energia, existe um princípio chamado de tríade de energia. E essa tríade de energia, ela tem três conceitos que são importantes, né? Senão, obviamente, ela não seria uma tríade, né, gente? Então, assim, a tríade, para você poder ter energia, de forma fundamental, de forma básica, essa é a base, né? E você vai achar muito estranho o que eu vou falar agora, né? Porque são coisas assim que a gente não imagina, de tão simples que é, gente. Que é a tríade de energia, para você poder ter energia de forma básica, né, e fundamental, assim como Maslow apresenta em sua teoria, né, a hierarquia de Maslow, né, onde ele apresenta ali primeiro aspectos fisiológicos, tem que, né, para você conseguir se manter motivado, primeiramente aspectos fisiológicos. Então é isso que a gente está trabalhando aqui. E isso faz total sentido com a hierarquia de Maslow. Então é o seguinte, a tríade ela tem três conceitos muito importantes e fundamentais, que são, primeiro de tudo, sono, segundo, atividade física e terceiro, nutrição. Ou se você quiser, primeiro, atividade física, segundo, nutrição e terceiro, sono. São três fatores fundamentais e que nós não devemos negligenciar em nossa vida. Se a gente negligenciar um desses três fatores, uma dessas três conceitos da tríade, a gente com certeza não vai ter muita energia para poder ter produtividade. Se a gente não tiver energia, a gente não vai ter produtividade. Então, o primeiro de tudo é atividade física. Se tem algo que previne doenças, né, principalmente doenças voltadas para doenças cardíacas, né? Inclusive tem muitos estudos que mostram que a atividade física previne, né, e faz com que você se cuide ali para prevenir doenças cardíacas e assim como outras doenças também, como diabetes e outros tipos de doenças. Então, se você quer prevenir algumas doenças, eu acredito que variados tipos de doenças, mas essas em específico, atividade física, né? O sedentarismo, ele aumenta a chance de que essas doenças elas se manifestem no nosso organismo, né? E assim como outras doenças também. Então, se você quer prevenir essas doenças e outras doenças, quer ter qualidade de vida, bem-estar e o mais importante, disposição e energia de fato, porque também a gente está falando de energia de, né, você também ter, e por que não dizer para você poder também ter saúde, né? O nosso foco aqui, a nossa ênfase é você ter energia, né? Porque quando você faz atividade física, é liberado dopamina no seu cérebro. Dopamina é um neurotransmissor que é responsável por a gente sentir prazer e uma sensação de bem-estar. É bastante motivador a dopamina. E quando você pratica atividade física, essa dopamina é liberada no seu cérebro e no seu organismo. E, consequentemente, é por isso que muitas pessoas têm uma sensação muito boa quando elas terminam, né, quando elas concluem uma determinada atividade física que elas estão realizando. Então, se você pratica alguma atividade física, quando eu falo atividade física,
Eu estou me referindo à atividade física de maneira geral, gente. Tudo que movimente o nosso corpo, desde arrumar a casa. Arrumar a casa, de certo modo, é uma atividade física. A pessoa anda para cá, anda para lá. Uma caminhada, uma corrida, algum tipo de esporte, seja esporte individual, como, por exemplo, atletismo, como, por exemplo, bicicleta, né? Ou algum esporte coletivo, como, por exemplo, vôlei, basquete, futebol. Futebol é algo muito comum, né, aqui no nosso país, né? Tem muitos lugares para praticar esse tipo de esporte. Então, assim, a atividade física, ela é importante, ela é fundamental, certo? No mínimo, pelo menos umas 4 a 5 vezes na semana. Pelo menos, no mínimo, para a gente conseguir manter o ritmo. É interessante também a gente sempre optar pelo caminho da atividade física, gente. Então, por exemplo, tem um elevador e tem a escada. Vamos optar pela escada, certo? É claro que se você andou bastante para poder chegar lá no seu destino e depois ter que subir escada, aí não, aí você sobe de elevador. Mas se você chegou de carro no lugar, aí tem escada e elevador, vamos subir de escada. Vamos tentar manter o ritmo aí, né, para a gente conseguir ter atividade física. A gente também tem academia, que também é uma oportunidade aí. Tem pessoas que gostam de academia, tem pessoas que não gostam, tem pessoas que preferem atividade em casa. Então, assim, se você quiser ter mais energia e mais disposição, a atividade física é algo importante. Bom, além da atividade física, que foi proposto para você aqui sugestões, só mais uma recomendação da atividade física. É muito interessante você fazer ela no período da manhã, né? Porque aí você acorda pela manhã, já vai para sua atividade física. Porque depois disso aí você já vai para o seu trabalho com aquela energia, com aquele bem-estar que a dopamina, que o exercício já proporcionou para o seu corpo, para o seu organismo. Então, se acorda pela manhã e já pratica atividade física já. Seja uma caminhada, seja ir para academia, seja correr, e você já se prepara. Até mesmo porque ao longo do dia você tem aquela sensação assim, hoje eu fui para academia, então não preciso ir agora à tarde e nem à noite. Até mesmo porque, gente, à noite, a chance de uma pessoa não ir na academia à noite é muito maior do que a pessoa ir na parte da manhã. Por quê? Porque à noite, quando você decide ir à academia à noite a gente já está mais cansado, à noite a gente já está mais indisposto por causa de a gente ter, né, vivido todas as experiências, todo o trabalho, todas as tarefas que nós tivemos ao longo do dia. Então, no final do dia a gente já está mais cansado, porque a gente tomou muitas decisões. E aí, nesse tipo de caso, é muito importante a gente fazer atividade física ao acordar. Por isso que eu trago essa recomendação. E também fazer atividade física à noite, antes de dormir, algumas horas antes de dormir, também pode ser prejudicial. Também pode ser prejudicial para o seu sono, né? Ela pode afetar o seu sono antes de dormir, porque você está, né, bem ligado. Então, ao acordar, é uma recomendação, caso você tenha essa disponibilidade de estar fazendo nesse horário. Segundo fator da tríade de energia é a nutrição. Então, gente, é muito importante a gente procurar evitar certos alimentos para que a gente possa realmente estar nutrindo o nosso corpo. Porque tem certos alimentos que a gente consome, que, além de não darem energia para o nosso corpo, não nutrir o nosso corpo, são alimentos também, né? São alimentos que, além de não nutrir o nosso corpo, além de não dar energia para o nosso corpo, são alimentos que acabam prejudicando o nosso corpo. São alimentos que acabam prejudicando a nossa energia, fazendo com que a gente fique mais cansado, mais exausto ao longo do dia. Então a alimentação, sim, ela tem um papel fundamental, né? O seu café da manhã, o seu almoço, o seu lanche da tarde, a sua janta, ela tem sim um papel fundamental para que você possa ter energia. E a nossa alimentação,
a nutrição que a gente tem, né? Nossos hábitos alimentares é como colocar gasolina em um carro. Normalmente, se a gente colocar uma péssima gasolina no carro, o carro não vai conseguir andar direito. A mesma coisa acontece com a gente quando a gente se alimenta consumindo determinados alimentos que, ao invés de nutrir o nosso corpo, prejudicam ele. Então, às vezes, tem alimentos que inflamam o nosso corpo, a gente se sente mais cansado, a gente desaparece aquela sensação de bem-estar, a gente fica mais desconcentrado, a gente tem mais ansiedade dependendo dos alimentos. Então, assim, cuidar da alimentação é fundamental. Então, procure evitar alimentos industrializados, né? Alimentos que vêm em pacote, que vêm em caixas. Procura consumir mais frutas, legumes, proteínas também. O ovo é um alimento muito interessante, muito rico, né? Procure evitar alimentos com farinhas que não são muito boas, né? Aliás, farinha, né? Açúcar de maneira geral aumenta o nosso nível de glicose, onde a gente vai correndo o risco aí de ter diabetes e outro tipo de doenças também. Então, assim, né, isso é o que mostram os estudos, né? Os médicos aí podem confirmar isso, os próprios nutricionistas também tendem a apresentar esses dados para nós. Então, conhecimento, informação a gente tem. Agora a gente só precisa realizar algumas mudanças para realmente cuidar da nossa saúde, né? E ter energia, obviamente, que é o nosso propósito aqui. Além disso, gente, é muito importante, é de fundamental importância, que a gente durma bem também, tá? Uma pessoa que não dorme bem, dormir bem, eu estou me referindo à quantidade e à qualidade do seu sono. Se você levanta várias vezes durante a noite, isso é um sono conturbado, é um sono que não tem muita qualidade. E também acaba prejudicando que é a quantidade. Então é recomendado, né, segundo aí a ciência, segundo a medicina, dormir pelo menos 7 horas por noite, no mínimo 7 horas. Né? E aqui a gente está falando de indivíduos adultos, então dormir entre 7 a 9 horas por noite. Certo? Tem pessoas que vão dormir 7 horas e vão, né, ficar bastante cansadas, e tem pessoas que vão dormir 8 horas e 8 horas já vai satisfazer ela. Outras 7 horas já satisfaz ela. Então dormir no mínimo 7 horas por noite. Certo? É importante também não trocar a noite pelo dia. Existe um conceito muito importante quando a gente fala de sono, que é o ciclo circadiano. O ciclo circadiano é você dormir no horário certo. Ciclo circadiano é você não trocar a noite pelo dia. É quando começar a escurecer, né, na sua casa, você já manter um ambiente mais escuro, porque isso, aliás, aumenta esqueci o nome do hormônio, gente. É um hormônio que é importante para a gente poder dormir, né? Em um outro episódio eu vou falar só sobre sono, eu vou me lembrar o nome desse hormônio que é muito importante, que faz a gente querer dormir. Não me lembrei mesmo, gente. Eu falei aqui sobre dopamina, mas não. É outro nome específico. Mas aí, não troque a noite pelo dia, gente. Durma sempre no mesmo horário, acorde no mesmo horário, durma aí 7 horas por noite, tá ok? A atividade física, gente, quando você pratica atividade física regular, né, semanalmente, e quando você também tem uma alimentação saudável, isso vai influenciar no seu sono. Na verdade, os 3 pilares, eles vão os 3 fatores da tríade aí da energia, eles vão se completando. Então, o sono, ele vai te ajudar para que você tenha mais energia, né? O sono também vai te ajudar para que você se mantenha motivado, às vezes, para manter uma alimentação saudável, né? Ele vai te ajudar também. Se você não dormir bem, você vai ficar muito cansado, isso é muito evidente, tá? Então, esses 3 fatores são fundamentais para a gente poder ter energia, e não é importante você negligenciar eles. Gente, esse foi o episódio de hoje. Eu desejo de coração que vocês tenham gostado. No próximo episódio, né, que é o seguinte,
Gente, na semana que vem eu vou estar fazendo... Porque assim, eu vou estar antecipando os episódios da outra semana ainda, na próxima semana. Então, o que acontece? Eu vou ficar uma semana sem fazer episódios por estar resolvendo algumas questões pessoais. Então, eu vou ficar sem fazer durante uma semana. Mas, não é que eu vou ficar sem fazer, é que eu vou fazer antes, tá? Então, eu vou estar realizando o podcast Produtividade. Eu vou estar realizando o podcast Produtividade na semana que vem, na segunda, na terça, na quarta e na quinta-feira. Realizando os 2 episódios da semana que vem e os 2 episódios da outra semana. E o próximo episódio eu vou falar com vocês sobre os 3 pilares da produtividade. E, gente, eu te vejo no próximo episódio, tá? Um grande abraço.